Estenda suas mãos para Ele aqui. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu filho, Pai. Ele veio aqui, Pai, para te glorificar, para te exaltar, para declarar que o Senhor é santo, 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 santo. Pai, testemunho uma forma de adoração ao Senhor, para declarar que o Senhor pode todas essas coisas. Pai, em nome de Jesus, se alguém ainda está com dúvida do teu poder, arranca toda a incredulidade, Pai. Toca na mente, nos corações, remover toda a incredulidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que venha o teu reino, Pai. Que seja feita a tua vontade sobre a vida de cada um aqui. E eu te peço, Pai, guarda a família do Carlinhos. Guarda os filhos, guarda a esposa, guarda tudo que leva o nome e o sobrenome dele. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, amados. A paz, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como a pastora falou, meu nome é Carlinhos Moreira. Vou dar um testemunho. E o tema do meu testemunho é vencendo o impossível com o Deus do impossível. Vencendo o impossível com o Deus do impossível. Para nós humanos, às vezes, usando a expressão que chegamos no fundo do poço. Para nossos olhos humanos, às vezes parece que é o fim. Mas para o nosso Deus, pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade de escrever uma história extraordinária. E o motivo de eu estar aqui nessa noite chama-se gratidão a Deus. Eu estou aqui atraído, movido por uma gratidão que eu tenho dentro do meu coração. Muita gratidão, muito reconhecimento. Eu olho para trás, eu vejo o poder de Deus. Eu olho para qualquer lado por onde eu andei, eu vejo o poder de Deus. Se eu fechar meus olhos e voltar todo o meu passado, eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Por isso eu vim aqui falar. E eu quero talvez gritar o mais alto dos tons, para que o maior número de ouvidos ouçam que Ele é Deus. E que diante dele está todo o poder. Ele é o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus do cuidado, o Deus do renovar das forças. Ele é o Deus que perdoa, o Deus que ensina. Ele é o Deus que cuida. Guarde bem essa expressão. Guarda no teu coração essa expressão. Toda a minha vida, toda a minha vida foi um milagre de Deus. Todo, sem exceção. Cada dia, cada ano, cada mês foi um milagre. É muito louco isso. Você está vendo um cara só com o braço dizendo que foi um milagre. Eu sou um milagre. Aleluia. Se você quisesse hoje dizer para Deus: Pai, eu quero tocar no milagre seu, e você viesse até a mim e tocasse na minha mão, você tocava no milagre de Deus. A minha vida é um milagre, a minha existência é um milagre. Eu vou falar um pouquinho de mim, sabe?
de mim. Mas não é de mim que eu quero falar. Eu quero falar do escritor da minha história. Amém. Ele escreveu uma história e me convidou. Então eu sou um personagem convidado para viver a história que eu vivi. Então quando eu estou falando de mim, eu estou falando do meu escritor chamado Jesus. Foi ele que escreveu a minha história. Foi os olhos de misericórdia dele que me alcançaram em alguns pontos da minha vida. Eu posso garantir para vocês que eu sou um homem muito privilegiado, mas muito privilegiado. Eu garanto que muitos aqui já pagaram a área VIP para assistir algum show, para assistir algum espetáculo. E eu tive o privilégio de sentar no primeiro banco e ver o meu Deus trabalhando em prol da minha vida. Por isso eu digo que eu sou privilegiado. Eu vi Deus trabalhar. É real o trabalho de Deus na minha vida. É como se eu pudesse tocar no que Deus fez. Igual a irmã que pregou aqui, que testemunhou, ela disse assim: foi audível a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Na minha vida foi visível, foi notável, foi palpável o trabalhar de Deus na minha vida. Amém. E sabe o que é de mais extraordinário? Hoje está se realizando o sonho de Deus na minha vida. Esse era o sonho dele. O sonho de Deus para mim era viver aqui. Assim como um filho realiza o sonho do pai e se torna advogado, ele se torna médico, jogador de futebol. Hoje eu realizo o meu sonho, pai. Glória a Deus. Hoje eu realizo o sonho do meu Deus, Amém, Senhor. que é poder falar o amor dele para vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu não tenho como não tocar nesse assunto, mas aos meus 7 anos eu perdi meu braço no engenho de cana. Começava uma nova fase, uma nova etapa. Qual é a interpretação que eu posso dizer para você de eu ter perdido meu braço? Qual a interpretação e não o porquê? Eu nunca quis saber porquê e não me interessa porquê. O dia que eu li a palavra do Senhor lá em Jeremias 1, o dia que eu li, não sei se pode projetar, o dia que eu li a palavra do Senhor em Jeremias 1, eu vou ler do 4 ao 7, aonde me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ó Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas, não sou menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falar. No dia que eu li essa passagem, eu falei: ô Senhor, então você me conheceu com 2 braços. O Senhor me viu nascer e me viu com 2 braços, e o Senhor permitiu. Eu peguei a história de Jó,
tirou as coisas de Jó? Foi o inimigo, mas Jesus permitiu. Talvez ele tenha permitido que eu perdesse meu braço. Que motivo? Não me importa. Mas o que importa é que no mesmo dia que eu perdi o meu braço esquerdo, o Rei dos Reis, o Senhor, Ele manteve o quê? A minha vida. Glória a Deus. Ele me deixou respirando. E Ele trabalhou de maneira extraordinária. Ele levantou meu irmão me salvou através do poder de Deus. Meu irmão que me salvou, o engenho ia me engolir. Se ele desligasse o motor, ele ia continuar rodando, assim como se desliga um ventilador, e o ventilador continuaria rodando por um tempo. E o Senhor dos Senhores, certamente, eu creio nisso, ordenou ao meu irmão que se jogasse na correia. E ele, de forma bruta, se juntou os braços e se jogou na correia, e arrancou a correia, e o engenho apanhou um pouco, o motor apanhou. E voltou a trabalhar. O engenho parou na hora. Eu estava com várias blusas, e enrolou de tal maneira que impactou aquilo e não saiu uma gota de sangue. Nada. Me levaram para o hospital. Em poucos dias eu estava de volta em casa. Após um acidente, o Senhor dos Senhores, o Jesus que eu venho falar para vocês, Ele passou a cuidar de mim. E pasmem vocês, Ele cuidava de mim sem mesmo eu conhecê-lo, porque eu não conhecia Ele. Mas o que Ele falou aqui? Me conhecia ainda no ventre da minha mãe. E Jesus começou a levantar pessoas, sabia? De quando em quando ele levantava alguém para falar comigo. De quando em quando ele levantava alguém para ir lá e me dar um abraço e falar palavras para mim. De quando em quando o Senhor, com a sua misericórdia, o seu amor, com o seu cuidado, mandava alguém até mim. O que eu aprendi com isso? Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com isso. Quem aqui deseja um dia trabalhar para Deus? Quem aqui deseja um dia fazer a obra de Deus? Amém. Então, Glória a Deus. você precisa se desprender do teu coração humano. Você precisa se desprender dos seus olhos humanos. E toda vez que você olhar para alguém, você precisa dizer: Pai, empresta os teus olhos para me olhar para ele. Toda vez que você olhar para alguém, diga: Deus, empresta o teu coração, para que eu sinta algo por ele segundo o teu coração. Aleluia. Foi isso que eu aprendi. Porque os que me olharam com os olhos humanos não viam nada em mim. Não viam nada em mim. Não via virtude nenhuma em mim. Amém. Estou gripado e seca minha boca. Irmão, eu cheguei no mais alto nível da precariedade humana. Sim, é verdade. Eu cheguei no mais alto nível de uma vida destruída. Eu cheguei a pensar, eu pensava assim: Deus, não tem mais nada de ruim que possa acontecer comigo. Não tem mais. E de repente vocês olham para mim e dizem: mas peraí, você se acha uma vítima? Você foi uma vítima da vida, da sociedade? Você foi uma vítima da
arbitrariedade dos seus pais? Vocês querem que eu responda? E eu respondo: não, eu nunca fui uma vítima. Eu já disse, eu fui e sou um nada. Eu não sou vítima de nada. E eu sei que é difícil falar isso para vocês. É difícil eu falar isso, porque eu não vim exortar ninguém. Mas eu preciso compartilhar com vocês. Se alguém fizer você de vítima, isso é o que é você mesmo. Se eu fosse vítima um dia, eu teria sido vítima de mim mesmo. Ninguém tem poder para vitimar você. Ninguém. Ninguém consegue fazer você uma vítima assim que você permita. Eu nunca fui vítima. Lamentavelmente, infelizmente, nós somos vítimas, sabe do quê? Da nossa murmuração. Porque vivemos reclamando. Nós somos vítimas de atitudes erradas que tomamos e vítimas por não tomar atitudes. Nós somos vítimas por não se levantar. Nós somos vítimas por não acreditar. Eu teria sido uma vítima se eu agisse assim. Então, eu nunca fui uma vítima. Eu quero ler Isaías 40, 28 e 31. Olha só, porque nós nunca podemos dizer que nós somos vítimas de alguma coisa. Presta atenção. Em Isaías 40, do 20 ao 8, 28 ao 31, diz assim: olha o que Deus está falando. Não sabes, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. O insondável, ou melhor, é insondável o seu entendimento. Não se mede, não se calcula, não se pesa e não se dimensiona o entendimento de Deus. E olha o que ele fala, olha o que Deus faz, olha o que Deus tem poder de fazer. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vergonha. Os jovens cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, Aleluia, Jesus. quantas vezes eu estou ouvindo uma oração de um pastor, de uma pastora? Quantas vezes eu estou ouvindo um louvor? Quantas vezes eu paro e penso? Quantas vezes eu não fiz valer a pena essas palavras que eu estou ouvindo? Estou falando de mim, entendeu? Eu escuto. Hoje mesmo eu ouvi a pastora falar. Ontem à noite, não sei quem estava aqui. Como Deus falou com a pastora Ronês. Meu Deus do céu. Eu venho imaginado desde ontem. Deus falou tremendamente. O Espírito Santo de Deus falou demais. Irmãos, olhem para mim. Em troca
de exaltar o nome de Deus, só para que o nome dele seja exaltado, só para que o nome dele seja adorado, glorificado, reconhecido entre todos vocês, eu vou abrir mão de grande particularidade minha. Quando eu perdi o braço, fui lá no hospital. O médico cortou, me mandou para casa. Eu voltei para casa e fui brincar. Mas eu fui crescendo, eu comecei a crescer. Meu braço cresceu, meus ossos cresceram, meus membros cresceram e o osso do meu braço cresceu. Mas ele não tinha carne aqui, ele não tinha espaço para crescer. Não tinha. E o meu osso foi saindo para fora do meu corpo. É louco. Mas o meu osso foi saindo. E eu tinha que conviver com a ponta do meu osso assim para fora, porque ele não tinha carne, ele não tinha pele, ele não tinha nada. É difícil vocês acreditarem isso. É muito difícil. Mas quantas vezes eu caí e eu peguei na minha mão cacos, pedacinhos do meu próprio osso. E sabe qual foi o tema da mensagem da pastora Ronete ontem? Quem lembra? Quem aqui está preparado para adorar o Senhor nas lutas? Quem aqui está preparado para adorar o Senhor na hora do boi e da dor? Nas rosas, nas flores, é tudo fácil. Era na hora da luta que se vê a diferença de um crente e de outro crente, do que crê e do outro que crê. Irmãos, eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando porque se eu não falar, pastora Janaína, eu não vou conseguir exaltar o nome de Deus do jeito que eu quero exaltar. Se eu não contar a minha particularidade da minha vida, meu irmão, eu não vou conseguir adorar Ele do jeito que eu quero adorar. Eu não vou conseguir transmitir Ele para a vida de vocês do jeito que eu quero transmitir. Vocês estão me entendendo? Então eu vou abrir mão de algo muito pessoal, de dores que só eu senti. Eu e o meu Deus. Sem meu braço, no meio de uma miséria terrível, sem perspectiva. Para que não bastasse isso, olha o que eu vou falar. É muito pessoal, mas eu já falei, eu abro mão de toda a minha particularidade para te adorar, Senhor. Tu és o meu Senhor, tu és o Deus que cuidou de mim. E por amor a ti, Deus, por gratidão a ti, Senhor, eu quero te levar a essas pessoas. E eu quero mostrar para elas o quanto o Senhor cuidou de mim. Aleluia. Para que não bastasse, ainda vivido, ainda criança, ainda adolescente, apodreceram todos os meus dentes. O que não aconteceu, arrancaram todos. Eu não tinha nenhum dente na parte de cima da minha boca. Nenhum. Nossa, olha o que eu estou falando. Isso é muito particular, da minha particularidade. Mas reconheçam, olhem para mim e vejam que Jesus trabalhou em meu favor. Jesus olhou para mim e eu fiquei imaginando. Quando Jesus olhava para mim e dizia: venha, meu filho, venha. Ah, meu Deus, venha aqui, eu sou seu pai e vou cuidar de você. Eu fico imaginando, eu fecho meus olhos, imagino Deus me chamando. Eu fico imaginando Deus ordenando pessoas, dizendo: vai lá e abrace ele, vai lá e fale com ele, ele é meu. Eu
eu não sou vítima de nada. Não acho que eu estou me vitimando, não, meu irmão. E nem estou contando uma história triste. Eu estou contando uma história extraordinária. Eu estou contando uma história extraordinária. Eu não disse que eu fui convidado para estar numa área VIP, eu não falei. Eu estive na melhor arquibancada da vida. Eu vi Deus trabalhar. Eu senti Deus me amar de tal maneira. O único pai que eu chamei de pai foi o meu Deus. Ele sabe que é o único que eu chamei de pai. Ele sabe que eu nunca ouvi a voz de um homem dizer filho. Ele sabe disso. O Senhor sabe. Por isso que ele me acolheu como filho. Por isso que ele não me desaparou. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu tenho gratidão no meu coração. Por isso que eu falo para vocês, eu sou um milagre. Por isso. Imagine vocês, imagine alguém de vocês se deparar com um menino e olhar para ele, o braço com tudo assim, parecendo um espeto, o osso saindo para fora, na boca não tinha dente, os pés calçados no chão, quando tinha um chinelo, tinha um prego a atravessar. Ele era a direção dos dedos que eu apontava. Ele não sabia qual era o melhor lugar para ele, a rua, a casa, a escola. E talvez, se ele cavasse um buraco, se enfiava lá, estava o demônio tentando ele lá dentro. Já falei várias vezes para minha esposa: você pode viver 100 anos comigo, e talvez você nunca vai saber a minha verdadeira história. Quando a pastora Janaína fala, aqui é o melhor lugar, eu falo, sempre aqui é o melhor lugar. O que vocês dariam para um menino desse? Daria um abraço nele? Daria? Alguém aqui daria uma cesta básica para ele? Daria, velho? Uma cesta básica para aquele menino? Alguém aqui diria assim: olha, eu tenho um filho, ele é uns 2, 3 anos mais velho que você. Vou pegar as roupinhas dele e trazer para você. Outras pessoas, Davi, olhavam para mim e diziam: leve ele lá no sindicato, aposenta ele. Outros diziam assim: meu marido tem 2 braços, 2 pernas, é um homem perfeito, está desempregado há mais de um ano. O que vai ser da vida desse menino? Aonde ele vai conseguir trabalho? Outros chegavam na minha mãe e diziam assim: leve ele lá no sindicato, eles são obrigados a aposentar ele, eles são obrigados, porque enquanto a senhora está viva, ele tem o que comer. E se a senhora morrer? E se a senhora for embora dessa vida? O que vai ser da vida dele? O que eu falei para vocês? Se for, lembra, pastor Janaína? Se for para olhar com os seus olhos humanos, não olhe. Se não tiver um coração de Deus, diz que não comer esse erro de julgar uma
Deus tenha misericórdia. Parecia uns urubus em cima de mim. Mandavam até recado para minha família, até recado para os vizinhos. Fulano de tal falou que se vocês votarem nele, ele vai aposentar teu filho. De repente vinha outro: se votar em mim, vou aposentar o seu filho. É muito louco. Entre os milagres que Deus fez na minha vida, sabe qual foi um dos maiores milagres que Ele fez? Sabe? Ele não permitiu que me aposentasse. Graças a Deus. Oh, meu Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, eu exalto o teu nome. Eu digo diante dessas pessoas: eu te amo. O Senhor não permitiu que me aposentasse. Vocês acreditam que os anos se passaram? E um dia eu ouvi a passagem dos dons e os talentos. E aí, Clédia, Jesus falou para mim: está vendo, meu filho? Por que eu não te aposentei? Eu não tinha uma aposentadoria para você. Eu tinha dons, eu tinha talentos para te dar. Eu não queria você vivendo de uma aposentadoria. E Deus, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, no seu amor, não permitiu que me aposentasse. Irmãos, olha o que eu vou falar. Vocês acreditam que se eu, no meu passado, se eu estivesse entre alguns escravos para serem comercializados, na época da escravidão, se eu estivesse entre alguns escravos para serem vendidos, nem para escravo eu teria comércio. Eu não prestaria para os olhos dos homens, nem para um escravo. Assim o mundo me viu. Mas agora, vocês querem ver, vocês querem saber qual é o valor que eu tinha e tenho para Deus? Eu vou pedir para o meu irmão projetar, se ele puder, João 3,16. Se puder. João 3,16, eu nem vou ler. Eu vou pedir para a pastora Janaína ler, para você não pensar, de repente eu posso estar inventando alguma coisa. Leia, pastora, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, eu vou ler assim, ó. Carlinhos Moreira, Deus te amou de tal maneira e deu a ti o único filho que ele tinha. E se você crer, você não vai perecer e terá vida eterna. Aquele menino que talvez não seria vendido nem como escravo, aquele menino que aposenta, não presta para nada, não vale, valia muito nas mãos de Deus. E olha o que ele está fazendo hoje, olha onde ele está, olha onde ele está, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. E sabe o que é mais extraordinário? Sabe? E se você olhar para ti, você olhar para você, e você olhar para você, todos somos milagres. Todos somos milagres. Se você tocar no ombro de qualquer um que está ao teu lado, você toca um milagre. Não sou só eu que sou milagre. Não é só a minha existência que é um milagre.
o horário, mas eu vou concluir. Eu acho que em uma etapa da minha pior aparência física, a minha pior aparência física, menino, né? Amarrei uma arame, sorte de liso, né? Num pé de pêssego, num pé de erva mate que tinha na roça. E amarrei meia altura, assim, sabe? E coloquei um cachorro lá amarrado, ele corria para lá e para cá. Eu esqueci do arame e vim correndo igual um doido. Ele pegou o meu pescoço. Ai, meu. Eu lembro que eu levantei as pernas e caí primeiro com a cabeça no chão. Falei, ai meu Deus, me degolei. Me matei. Igual aquele vergão, assim. Coisa mais feia do mundo. Olha só o que Deus faz. Presta atenção. Naquele dia chegou um homem lá em casa. Eu lembro o nome dele. Ele chamava Vitório Aço, um cara alto, bonito. Ele chegou, a primeira pessoa que ele viu fui eu. Eu pensei, é mais um que vai me aposentar. Mais um. Pensei, e aquele lá ele já tinha sido prefeito umas 3 vezes, eu acho. Aquele lá tinha influência. Eu pensei, agora você vai me aposentar. Oh, meu Deus. Mas aquele homem, ele não conseguiu me olhar nos olhos dele, não conseguiu, porque o Espírito Santo de Deus tocou nele. Eu fico imaginando, sabe, o Senhor dizendo, vai até meu filho, abraça ele. Eu fico imaginando, vai lá e diga para ele que ele tem valor. E aquele homem chamou minha mãe. Lá na roça chamava de dona, vizinha. Ô dona, vem cá. Ô vizinha, vem cá. Minha mãe se aproximou dele. E ele disse assim, a partir de hoje, vizinha, a senhora não vai vender mais uma galinha aqui no teu sítio. Não vai vender um porco, uma vaca, um boi. Não vai vender um saco de arroz mais. E a senhora não vai mais para a cidade. A senhora vai mandar tudo esse menino aqui. É tudo ele que vai fazer. Imagina, o pescoço quase cortado, na boca não tinha dente, calçado no chão, a roupa era uns 3 números menor do que o meu. Se aquele homem olhasse para mim com os olhos dele, ele colocou no bolso e me dava 10 reais. Mas ele não pôde olhar para os olhos dele, porque a misericórdia de Deus me alcançou naquele dia. Porque o amor de Deus, ele foi maior. E ele falou para minha mãe, a senhora não vai mais para a cidade não, tá? A senhora vai mandar esse menino para a cidade. A partir de hoje, ele vai cuidar de tudo. E ele falou 2 coisas graves, as 2 coisas que ele falou. Dona, quando a senhora ficar velha, bem velhinha, esse menino vai cuidar da senhora. E ele será treinado agora e vai ser um grande homem de negócios. E foi embora. E assim a minha vida vai seguindo. A vida seguiu. Eu até evoluí, sabia? Eu evoluí um pouco. Me tiraram um homem lá, fui lá e colocaram uma dentadura em mim. Já melhorou, né? Já podia chegar nas menininhas, e aí eu já tinha um sorrisinho, estava melhorando. A vida passou e o Senhor Deus continuou trabalhando. O Senhor Deus continuou fazendo milagres. O Senhor Deus continuou me amando. O Senhor Deus continuou olhando para mim. O Senhor Deus continuou trabalhando.
continuou trabalhando. Um belo dia, as lutas continuavam. As lutas continuavam. Eu acredito que a tentativa do inimigo para me destruir, para me aniquilar, para, sei lá, me desconfigurar, eram muitas. Mas eu não falei para vocês que Deus sempre levantava pessoas para me ajudar? Olha só, em 94, não esqueço, foi o ano que Ayrton Senna se acidentou, se eu não me engano. Eu entregava jornal na rua, eu já tinha crescido, eu já tinha emprego, entregava jornal. Só que, irmãos, eu tinha colocado uma prótese na minha boca quando eu era pequeno. Eu cresci. E a minha boca estava se moldando dentro daquela prótese pequenininha. E a minha boca estava entortando para o lado. E eu estava ficando com a boca torta. E eu peguei um jornal e fui aonde? Numa dentista. Uma mulher muito linda. Olhou para mim e falou: nossa, você é tão bonita, Letícia. Só boca torta. Vem aqui amanhã. Eu vou trocar essa mesa. E trocou. Você já viu uma árvore nascer entre uma bela? E com o tempo a bela entra dentro dela, porque ela cresceu. Você já colocado um pneu numa árvore, de repente aquele pneu para dentro da árvore. A minha boca era assim. Mais uma vez, quem olhou para mim? Quem? A misericórdia de Deus. Mais uma vez, quem estava olhando interrupto por tempo indeterminado para mim? Quem? O Senhor dos Senhores. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, Ele sabe da minha gratidão. Isso é o mais importante. Mesmo que a minha boca não se abrisse, Ele sabe da minha gratidão. Ele sabe. Mudou os meus dentes. E assim, eu fui seguindo. Vou concluir. E o meu braço? O meu braço, aquela ponta. Mais uma vez, quem? O Senhor dos Senhores. Mais uma vez, a misericórdia de Deus. Sabe o que Deus fez? Ele levantou um médico. Ele levantou um médico. E aquele médico olhou para mim e ele chamava eu de meu menino. Ele falava assim: ô meu menino, eu vou operar você. E eu vou resolver o teu problema. Ele falava: você vai jogar bola? Você pode ir lá, jogo de corpo no lado esquerdo e direito. Você não vai ter mais problema, eu vou operar você. Vocês, se eu falar, vocês vão acreditar. Eu, por muitas vezes, cheguei a pensar. E eu tendo a acreditar que aquele homem era Jesus. Eu acho que Jesus usou o físico de um homem e foi lá e me operou. Eu tenho certeza. É louco isso. Eu lembro que eu deitei naquela marca assim, ó. E daí ele falou assim: filho, você vai levar um choque aqui no seu braço. 3 choques, ele falou. A ajudante dele falou: me dá sua mão. Eu pensei que ele ia segurar minha mão para me passar força. Pôs a minha mão assim, em posição de sentido, e amarrou o meu braço. Já foi para os meus pés, amarrou os pés, o joelho, a cintura, e me amarrou. E aí a dor que mais dói. Misericórdia, como é ruim. Se você usa uma prótese, tira, né? E coloque aqui: misericórdia. Isso dói. Tirei, rolei um papel
e deitei lá. Eu olhei para o lado direito, para a esquerda, não tinha ninguém da minha família. Eu estava sozinho. A minha irmã não foi, a minha mãe não foi, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Acordei no quarto, com um milagre já feito. Um milagre já feito. E aquele médico resolveu o problema do meu braço. Ele acabou, removeu o osso, cortou lá dentro, deixou muita carne aqui. E o milagre foi feito. De repente vocês olham e falam assim: poxa vida. Você fala tanto de milagre, não, porque Jesus não te deu outro braço. Se Deus dois braços era a solução, vocês não estariam aqui. Tem coisas muito mais importantes do que o nosso físico. E Jesus sabia que Ele podia me dar outro braço e eu ia continuar na mesma miséria de vida que eu estava. Então, Ele preferiu me dar cura interior. Ele me curou interior. Depois, para a honra e glória do Senhor, a minha irmã Edith, que é hoje pastora aqui, conheceu essa igreja. Aí Jesus curou de mim toda a minha cegueira, toda. Mostrou para mim. No passado, se Jesus chegasse em mim e falasse assim: escolhe, eu tinha um cabelo bonito, não era bonito, né? Era bonito, né? Ele falava: escolhe aí, você quer ter o cabelo de volta ou o teu braço? Eu falava: me dá meu cabelo, Deus, me dá meu cabelo, Deus, me dá meu braço. Mas hoje eu diria: nem meu cabelo, nem meu braço, eu quero o Senhor. Amém. Hoje eu falo isso aí. Eu só estou falando isso porque eu sei que Ele conhece o meu coração. Hoje, depois que eu passei a ver aquilo, que Deus levantou a pastora Janaína em prol da minha vida, e a forma que ela me mostrou as coisas, eu não troco a presença de Deus por braço, por cabelo, por nada. Por nada. Hoje eu sou igual um boi soleado que tem medo do sol. Tem uma sombra e foge para a sombra. Eu fujo para dentro. Mas eu estou falando de um Deus do impossível. Do impossível. E se Deus foi me ajudando, foi me abençoando, foi me fortalecendo, foi me renovando as forças, como foi lido aqui, Ele foi me amparando, foi me ajudando, e eu recebi uma oportunidade de trabalho. Não foi fácil, procurei muito emprego, recebi muito não, era uma loucura, mas Ele me abençoou financeiramente. E então eu procurei um dentista. Doutor, quanto custa? Quero implantar todos os meus dentes. Ele olhou para mim assim: vamos dizendo, é caro, hein, meu filho? Mas o rei dos reis, o Deus dos deuses. O que é, doutor? É tanto. Doutor, implanta todos. Ouça, guarda no coração de vocês. Ele falou assim: vou tirar um raio-x do seu corpo, mas é provável que eu não consiga fazer implantes. É provável. Sabe por quê? Você perdeu seus dentes muito cedo. Você perdeu seus dentes muito criança. Então você não tem estrutura óssea para você fazer implantes. Hoje, atualmente, eu não sei se tem um dentista aqui. Atualmente, eles conseguem, se eles conseguirem 4 implantes, é ouro. É ouro. Ele tirou o raio-x da minha boca e mais uma
vez Deus surpreendeu. O Senhor dos Senhores, o Deus, manteve toda a minha estrutura óssea. E Ele colocou apenas 8 implantes na minha boca, só na parte de cima, 8. Que misericórdia, pode passar uma carroça em cima. Sabe, uma dentista falou para mim, eu tenho 28 anos e eu nunca tinha visto isso. Ela é católica. E eu falei, doutora, então fala para mim, eu queria ouvir, eu sabia que eu ia ouvir. Eu falei, fala para mim o que foi, doutora. E ela disse, vocês conseguem entender que quando Deus quer cuidar de alguém, não tem nenhum mu que se detém diante dele. Quando Deus decide mudar a vida de alguém, não tem nada que se detenha diante dele. Não tem. E se tivesse tudo que a gente lê aqui, não seria verdade. Não tem nada que nos desfaça na presença de Deus. Não tem. Não tem. Obrigado, Deus. Eu quero chamar minha esposa aqui na frente. Eu quero chamar minha esposa. Vem aqui, minha esposa. Vem aqui. Essa é a mulher que Deus me deu. Vocês sabiam que ela sabe que os meus dentes não são naturais. Ela sabe. Talvez ela até saiba que eu só tenho um braço. Mas quando se olha com os olhos do coração, se enxerga do jeito que quer enxergar. Quando alguém olha para o outro com os olhos do coração, enxerga-se do jeito que quer enxergar. Ela me disse um dia, amor, tive 1, 2, 3 vezes, não sei, que eu não notei que você tinha só um braço. Você acredita? Aí depois, na terceira, 4 vezes, ela mudou. Mas ela já tinha visto talvez algo que um braço ou não faria mais diferença. E ela também tem um testemunho lindo para dar. Depois, não sei que hora, vai ser a vez dela. E nós nos casamos. Temos um filho maravilhoso. Sabe aquele menino? Sabe? Aquele menino sem dente, com o braço pontudo. Sabe aquele menino que eles falavam, aposenta ele? Sabe? Ele é um pai de família. Aquele menino é um pai de família. Aquele menino sustenta a sua casa. Eu não preciso de nada. A adoração e a exaltação é de Deus. E olha que loucura. Olha que loucura. Eu tenho uma filha que vai ser dentista. Todos os meses que eu pago o boleto na faculdade dela, todos os meses Deus fala comigo. Todo mês Ele fala, veja da onde eu tirei você. Que loucura.
você me chamar de filho. Eu abri mão de toda a minha particularidade. Eu abri mão do mais profundo do meu íntimo para levar um Deus vivo no teu coração. Eu abri mão, talvez, da minha própria vida aqui, para levar um Deus poderoso e dizer para você: levanta-te, levanta, meu filho, levanta a cabeça, mude seus pensamentos, mude o padrão do teu pensamento, recomece, vamos, recomece, não desanime. Existe um Deus, não dorme, não dorme. Existe um Deus que cuida de você interrupto. Esse Deus foi quem mudou minha vida. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus muito, muito pela vida da pastora Janaína. Não é ela que eu quero exaltar, e nem é isso que ela quer, porque ela conhece Jesus também. Ela sabe que ela não precisa de glórias, mas eu amo a vida dela e admiro, e falo para a Dite, minha irmã, falo para minha esposa: se a pastora Janaína, se ela se desprender dos olhos de Deus, do coração de Deus, e olhar para nós com os olhos dela, ela desiste. Ela desiste. E eu tenho certeza absoluta que eu sei porque a pastora Janaína e a pastora Rodrigo não desistem, porque elas se desprendem de si mesmas e recebem o Espírito, e assim elas conseguem nos amar igual se Deus nos ama. Muito obrigado, pastor. Pastora Janaína, eu tenho um pedido para fazer para a senhora. Aí eu quero explicar por que eu estou com esse microfone aqui. Não é que eu sou diferente aqui, aí eu manusei melhor minha Bíblia, as folhas, e cada um vai para a guerra passar para si, certo? Pastora Janaína, eu já vi você abraçar um mundo de gente, e a pastora nunca me abraçou. Ai, que lindo! Obrigado, pastor. Obrigado. Conte comigo, pastor. Quero ser seu servo. Quero estar contigo. Amém? A paz do Senhor, meus amados.